No capítulo 2, Daniel apresenta os reinos através de metais que compunham uma grande estátua. No capítulo 7, Daniel apresenta os reinos por meio da figura de 4 animais: um leão alado, um urso, um leopardo e um animal com 10 chifres, de aparência terrível que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Enquanto Daniel estava ainda espantado com a aparência do quarto animal terrível com seus chifres, um pequeno chifre surgiu entre eles, e 3 chifres foram arrancados. O texto bíblico é autoexplicativo. Ele interpreta o leão alado como símbolo de Babilônia, personificado por Nabucodonosor. O urso era o império combinado dos medos e persas, que se levantou sobre o lado mais forte, os persas. O leopardo simbolizava, em sua rapidez, o império greco-macedônico de Alexandre. O quarto animal com 10 chifres era tão estranho e temível que chamou sobremodo a atenção de Daniel. Após o surgimento e crescimento do chifre que falava arrogantemente blasfêmias contra Deus, este animal foi julgado, morto e destruído no fogo. Este animal representava o Império Romano, incluindo o Sacro Império Romano que o sucedeu. Daniel estava apontando para o futuro. Ele estava... Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Daniel 7:5. Se levantou de um lado. Esta é uma indicação dos persas como um lado maior que o dos medos no Império Medo-Persa, o que fica claro em Daniel 8 quando Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um sendo mais alto que o outro. O chifre mais alto historicamente foi Ciro, o persa, e o menor foi Dário, o medo. Profeticamente Ciro corresponde a Trump, e Dário corresponde a Rex Tillerson, sob o panorama amplo de Daniel 8 conforme o vídeo abaixo explica detalhadamente. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje oficialmente que um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vai comandar a diplomacia americana. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. As 3 costelas correspondem pontualmente a Cambises, falso Esmerdes, e Dário o persa, em conformidade com Daniel 11:2 que previu que 3 reis surgiriam antes do rei Xerxes, que seria o último rei persa. Então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas, que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Portanto, Cambises, falso Esmerdes, e Dário o persa foram destacados em Daniel 11:2, e em Daniel 7:5 por meio de 3 costelas para, por fim, indicar Xerxes como o último rei persa e um tipo do falso profeta, como explica o vídeo abaixo. E pelos 3 reis auxiliarem indicando o último rei persa, é que estão simbolizados por costelas. Pois a auxiliadora do primeiro homem também foi simbolizada pela sua costela.
Em confluência, o falso profeta auxiliará o próprio anticristo. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Em notória oposição a Deus, que com amor após fazer o homem dormir, tirou uma única costela e fechou com carne o lugar. O falso profeta impetuosamente recrutará o máximo de auxiliares do anticristo. Portanto, o urso seguirá a estrela da manhã de Isaías 14:12. O dragão vermelho de Apocalipse 12:9. Pois será a costela do anticristo, que, por sua vez, terá Satanás incorporado em si. O anticristo será um com seu pai.